Boa noite, pessoal. Boa noite, quem está chegando. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Rosane, tá entrando aí. Boa noite, Rosane. Bem-vinda. Olá, boa noite. Deixa eu ir adicionando aqui um pessoal. Virgínia chegando. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Já já a gente começa. Vamos chegando. Boa noite. Olha quanta gente querida chegando aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Esperando já já o Edu e a Virgínia entram aqui e a gente começa, tá? Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu áudio tá bom, Rosane? O volume tá bom? Tá joia? Obrigada. Boa noite, estou aceitando aqui. Aí, Virgínia chegou. Boa noite, Virgínia. Boa noite. Tá sem som. Tudo bem? Tudo. Oi, Edu, boa noite. Seu som voltou, Virgínia. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, quem está aí chegando. A gente já vai começar essa conversa aqui entre professores, uma conversa sobre plano de AE, sobre a proposta do PEI, que está no parecer do CNE, número 50, parecer não homologado, mas muito falado. E então, já já a gente começa a nossa conversa aqui a partir das perguntas, dos comentários que vocês foram fazendo. A gente vai puxar esse fio, esse papo, a partir dos comentários, das perguntas que vocês colocaram no anúncio dessa live, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tudo certo. Mundo. Então, acho que podemos ir começando, né, pessoal? Tudo bem com vocês aí? Rosane, Edu, Virgínia, sim? Então tá. Então, dando de novo boas-vindas a todo mundo que está chegando, que veio conversar, topou vir conversar com a gente, abrir essa conversa. Nós vamos começar com as apresentações. Eu sou a Natália, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, castanhos escuros, meus olhos também são castanhos escuros. Eu estou usando um óculos de aro escuro, estou usando um colar prateado e um vestido florido. Eu sou professora da rede pública, trabalho na sala de aula comum e também trabalho como professora de AE no serviço do atendimento educacional especializado.
Virgínia, eu vou passar a bola aí para você se apresentar. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui junto com vocês, duas pessoas assim encantadoras, né? Fora a nossa intérprete aí também, que eu sou apaixonada com esse serviço. Então, eu sou pedagoga de formação, sou professora, fui professora da Rede Municipal de Belo Horizonte durante 31 anos. Atualmente eu estou aposentada da Rede Municipal e tenho trabalhado com formação de professores. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, meus cabelos são grisalhos, estão presos em um rabo de cavalo, meus olhos são castanhos, meu nariz é grande e afilado, meus lábios são finos, e eu estou usando uma roupa rosa. E também uso óculos fino para leitura. E o meu sinal em Libras é a configuração de mão em V, no movimento horizontal, né, tocando um sinal que eu tenho aqui no rosto. Vai lá, Edu. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Agradeço o convite também, Natália. Que prazer estar aqui com vocês. Sou um homem branco, de cabelos escuros, curtos, uso barba, estou usando um óculos de correção, de formato arredondado, na cor marrom, uma camiseta de gola polo cinza, estou em frente a uma parede clara, com uma prateleira escura e alguns bonequinhos de coleção. Sou professor de matemática, trabalhei bastante tempo na rede estadual de ensino, na rede particular também, escola pública também. Atualmente trabalho no ensino superior. E estou aqui para bater esse papo com vocês sobre um assunto que é tão importante para mim, que é a educação inclusiva, um assunto que eu venho discutindo muito nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos, e que faz parte da minha preocupação enquanto professor desde sempre, né? É isso. Tá bom. Rosane, você se apresenta? Boa noite, eu sou Rosane, tradutora e intérprete. Hoje eu uso uma blusa preta, tenho pele branca, uso um batom lilás, tenho cabelos na altura do ombro avermelhados e uso um brinco prata. E é um prazer estar com o Instituto Cauê mais uma vez. Muito obrigada, Rosane, por você estar aqui com a gente fazendo a interpretação. Bem, pessoal, essa live, como a gente anunciou, é uma conversa entre professores desse assunto, plano de AE e PEI, que está proposto no parecer não homologado do CNE número 50. Por que uma conversa entre professores sobre esse assunto? Porque muito se diz, muito se comenta, muito se fala, e poucas vezes quem está falando sobre isso são professores, né? Professores que têm experiência, como nós que aqui estamos, na educação básica, da educação básica ao ensino superior, passando pela educação infantil, anos finais, anos iniciais, e também pessoas que trabalham e conhecem, têm experiência com o serviço do AE, que é o Serviço do Atendimento Educacional Especializado. E a gente não tem como fazer a discussão sobre PEI, sobre todas as propostas novas em relação à educação inclusiva, sem a gente o tempo todo colocar a conversa em torno da PNP, da Política Nacional de Educação Inclusiva, de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva de 2008, que é a política em vigor no Brasil, né? É a política do Estado brasileiro de educação inclusiva, e não dá para fazer essa discussão sem falar do serviço do AE e do seu instrumental, que é o plano de AE, porque tudo isso aparece numa certa concorrência, né? A gente já viu durante ano passado projetos de lei que propunham, inclusive, a retirada do plano de AE, né? Que o plano de AE não fizesse mais parte da política de educação inclusiva, e agora a gente tem propostas de um outro instrumental acontecendo junto, né? Que seria o PEI, um plano educacional individualizado. E aí,
para a gente começar, e a nossa conversa vai ser mesmo bem dialógica a partir das perguntas de vocês, é importante a gente dizer que todos nós aqui, como professores, a gente tem como ponto de partida a defesa da Política Nacional de Educação Inclusiva, a PNP 2008, né? E a gente também defende, por isso vamos falar disso, que ela seja mais conhecida e que seja plenamente implementada, né? É preciso a gente abrir essa discussão e essa informação sobre, afinal de contas, o que a PNP propõe, né? O que o serviço de AE propõe, o que o plano de AE propõe. E um dos pontos de partida e de sustentação, e que nos coloca, assim, em posições diferentes, né, de uma proposta de um plano educacional individualizado, é a concepção de deficiência, né? A PNP, ela se estrutura a partir do modelo social de deficiência, né? E isso é importante a gente dizer de partida, porque há um grande problema quando propostas vão tentando adentrar a escola, tentando adentrar a política de educação inclusiva, mas se afastando do modelo social de deficiência e indo na direção do modelo médico, do modelo biopsicomédico de deficiência, que é um modelo que o Brasil já atravessou em termos de política pública educacional, né? A gente fez essa construção, a gente fez esse caminho. Então, é preciso fortalecer essa política. E só é possível fortalecer a gente fazendo debate, um debate honesto, um debate informativo, um debate claro e um debate que envolva as pessoas com deficiência, que envolvam os professores, as direções escolares, as famílias. É um debate que precisa ser feito de forma honesta e de forma ampla. Então, a gente está aqui hoje como professores para puxar esse papo, para falar um pouco disso, para problematizar algumas questões, sem fazer defesa de nenhum método, porque o que nos interessa aqui, o particular que nos une, é a defesa pelos princípios da educação inclusiva, né? É isso que faz ponto de encontro para nós, né? E aí eu vou pedir você, Edu, nesse início, falar um pouquinho sobre essa construção aí, rapidamente, da PNP, falar desse modelo, desse caminho, né? Certo, então, para a gente entender, acho que para a gente situar bem a nossa discussão aqui, né, Natália, Virgínia, acho que é importante a gente relembrar rapidamente, bem rapidamente mesmo, qual é a nossa trajetória aqui no Brasil, que a educação especial percorreu até a gente chegar na política de 2008, para tentar também explicar qual é o problema que a gente percebe hoje em relação a essa política, em termos de implementação dessa política que foi interrompida e por que ela tem sofrido tantos ataques, né? Esse parecer é mais um ataque, mas houveram outros aí, e a gente precisa então entender qual é o contexto, né, em que essa política foi criada. Então nós temos aqui no nosso país, lá na LDB de 61, primeira menção em um documento oficial brasileiro em relação à defesa da educação de pessoas com deficiência, na época chamada de pessoas excepcionais. Mas era uma educação muito comum fosse a educação especial para outros. Educação comum para quem é comum, educação especial para quem é especial. Certo? Então, uma educação especial que substituía a educação comum. Era outro sistema de ensino. Essa ideia, essa concepção, ela foi até os anos 90. E aí, nos anos 90, começa no mundo uma discussão sobre a educação para todos, um movimento mesmo mundial de educação para todos. E o Brasil começou, então, a pensar nessa ideia de que a educação escolar é para todos indistintamente. A nossa Constituição Federal de 88, por exemplo, já traz claramente esse princípio, né? Que a educação é para todos indiscutivelmente. E nós fomos, então, na década de 90, é uma década conhecida como a década da educação, né?
pensando, então, em documentos oficiais que correspondessem a essas novas ideias na educação. Como era algo muito novo para a época, imagina, pessoas que antes tinham o direito à educação negado, ou melhor, entendia-se que o direito das pessoas era, de algumas pessoas, né, era de estudar em escolas à parte, ou mesmo em escolas comuns, mas em salas à parte, com ensino diferenciado, totalmente descontextualizado do ensino oferecido aos demais. Então, pensar numa aula que coubesse todo mundo, que todo mundo fosse acolhido nesse momento, era uma coisa muito revolucionária para a época. Então, as políticas, elas também foram se estruturando de uma maneira tímida. Então, lá em 94, nós tivemos uma política nacional de educação especial que ainda entendia a educação especial substituindo o ensino comum, dizendo que só ia ficar na sala comum aqueles alunos que acompanhavam os ditos normais. Então, a ideia de normal, anormal, a ideia de capaz, incapaz, apto, inapto era muito forte. E a gente foi avançando nessa década até que, em 2008, a gente começa a pensar, então, quais são as diferenciações que vão incluir ou que vão excluir uma pessoa da escola, do processo educacional formal e regular. Então, influenciados também pela Convenção da Guatemala, a gente vai pensando, olha, o ensino ele é para todos e a aprendizagem é um processo individual. Então, a escola precisa parar de discutir quem é o aluno que pode ou não estar na escola comum, na rede regular de ensino, e melhorar o seu modo de ensinar, repensar o que se entende por aprender, repensar as práticas avaliativas e criar serviços que deem para aquelas pessoas que necessitam, que enfrentam barreiras na escola, condições de acessar o currículo, de permanecer nessa escola e de participar das atividades segundo a sua capacidade. É o que está lá na Constituição. E a política de 2008, ela vai pensar numa educação especial a partir da concepção de educação inclusiva, né? Então, essa política ela trouxe um serviço que já havia sido mencionado em leis e em políticas anteriores, que é o atendimento educacional especializado, mas agora oferecendo um serviço totalmente diferente, porque antes o AE era o serviço que substituía a educação comum. Agora, com a política de 2008, ou seja, uma educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva, o AE vem como um serviço, certo? Pelo qual a educação especial, enquanto modalidade, ocorre, para justamente dar condições para os alunos com deficiência, autismo e altas habilidades de superdotação terem acesso a todas as atividades, a todos os momentos escolares que todo mundo tem. Só que essa política, Natália, ela teve o seu processo de implementação interrompido. Então, muitas escolas não conhecem a política de 2008. Essa política foi publicada, saíram 10 fascículos explicando o que é a concepção de deficiência que tem a ver com essa política, quais são os serviços obrigatórios para a escola, o que é a recursos multifuncionais. Infelizmente, devido à interrupção do processo de implementação dessa política, esse serviço ficou muito desconhecido ou também distorcido por algumas redes que não a interpretaram muito bem, porque não tivemos tempo de formar professores para trabalhar a partir dessa política. E de lá para cá, outros serviços foram sendo criados, arranjos mesmo, para, entre aspas, aí, justificar a não implementação dessa política. Dois instrumentos que a política de 2008 trouxe para a gente começar a desenvolver o AE na escola. É o estudo de caso e o plano de AE. O estudo de caso consiste em um trabalho que articula o professor do AE, que atua nas salas de recursos multifuncionais, os professores da sala comum, o aluno com deficiência ou com altas habilidades, ou aluno com autismo, a família desse aluno e também os
o próprio aluno e seus colegas. Então, a partir de uma investigação de como ocorre o processo de escolarização desse aluno, inclusive a vida dele fora da escola, a gente mapeia as barreiras que ele enfrenta e, por meio de um plano de AEE, que é um plano individual, a gente pensa nos recursos necessários para dar acessibilidade e garantir a participação e permanência desse aluno na escola. Só que esses instrumentos, estudo de caso e plano de AE, uma vez que a política não é discutida nas escolas e não é amplamente divulgada e não temos um programa de formação que vá de fato explicar o que essa política traz, ele foi sendo distorcido. O PEI, por exemplo, ou o PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, é uma distorção do plano de AE, porque o plano de AE tem a ver com recursos de acessibilidade para ter acesso às atividades e ao currículo. E o PEI e o PDI tem a ver com o ensino adaptado, que é uma prática muito antiga. Lá dos anos 60, 70, era assim que as pessoas eram inseridas na escola, por meio de adaptações do ensino, facilitação de parte, ou seja, há um resgate de práticas muito antigas e já superadas, mas por meio de outros nomes que nos trazem a falsa ideia de que é uma grande novidade. Como, por exemplo, né? Então nós temos o decreto 10.502, que tentou em 2020 eliminar a política, substituir a política de 2008. Nós temos esse parecer agora do Conselho Nacional de Educação, que vem trazendo ideias como se fossem novidades, como, por exemplo, olha, a partir de agora a participação da família é imprescindível. Mas a política de 2008 está fundamentada justamente nesse princípio, né? Isso que você está dizendo, Edu, é super importante assim, a gente esclarecer para as pessoas, porque assim, nós lemos, né, detalhadamente o parecer 50 do CNE, né, que é esse parecer que propõe, pretende trazer orientações para o estudo, para o ensino do estudante autista, enfim, pretende, tá, gente? Ele não foi homologado pelo MEC, ele não tem validade, ele não é para ser implementado, porque isso circula nas redes, né? Como a escola implementar. Ontem eu vi até uma propaganda de curso, assim, como implementar o PEI do parecer. Ele não é válido, tá? As redes não têm nenhuma obrigação de implementar, mas as redes têm uma obrigação de implementar o serviço do AE. E a partir do momento do serviço do AE implementado, implementar o plano de AE. E isso que você está trazendo do histórico, né, Edu, vai ficando muito claro, assim, no que interessa criar um instrumental paralelo. O que é que esse instrumental está trazendo de novo? E quando a gente vai lendo o parecer 5023 do CNE, ele é longo, né? É um parecer que tem uma introdução, e depois ele tem, enfim, ao todo ele tem mais de 70 páginas. Então, não sei se as pessoas puderam se debruçar detalhadamente, mas é um estudo até interessante. Primeiro que boa parte desse parecer, o que ele diz é aquilo, ele vai dizendo e repetindo aquilo que já está no arcabouço da Política Nacional de Educação Inclusiva atual. Ele não traz novidade, né? Porque às vezes podem pegar trechos e falar, olha, isso, se o parecer não for aprovado, seu filho não vai ter esse acesso. Não é verdade, porque boa parte do que está aqui já faz parte do arcabouço normativo da Política de Educação Especial na perspectiva inclusiva do Brasil, né? Quando cita a LBI, quando cita a lei que traz a política nacional para as pessoas autistas, isso tudo já são garantias, né? Isso já está estabelecido. Mas, aos poucos, o documento vai infiltrando algumas novidades que não são só novidades, são distorções, né? Se afastam da política, cede da perspectiva do modelo social da deficiência e vai colocando isso como se já fosse uma política. Por exemplo, quando eles adentram com a questão do PEI no parecer, né? Eles falam de PEI e AE como se os dois já existissem na política nacional, como já fossem vários. A gente sabe aqui que muitas redes Brasil afora, como o Edu falou, ao longo desse tempo, sobretudo porque não implementaram o serviço do AE,
ou implementaram e não funciona da maneira que precisa funcionar na política, foram criando gambiarras. Vários planos individualizados, né? É PDI, enfim, infinitos nomes. Mas, e não necessariamente, esse PEI que está aqui, ele avança ainda mais negativamente, se afastando da política nacional. Porque ele, além de tudo, introduz e ele avança sobre formação de professores, ele avança sobre a prática do trabalho docente, e tudo isso numa perspectiva de invalidar qualquer outro campo de saber das ciências da educação, né? Ele abusivamente apresenta a prática baseada em evidências como a única legítima, e a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Se tem um ponto por onde a ciência se posiciona, é que a ciência sempre caminha sobre interrogações, né? A ciência que é feita de certezas tem alguma coisa errada aí, né? O que faz a ciência é sempre uma pergunta, né? Ela parte de uma pergunta. Então, a ciência, ela não se fecha em certezas, né? E ela também não invalida o campo de outros saberes. Então, a educação, a própria pedagogia é uma ciência, né? E às vezes se transmite às famílias, e isso vai criando, alimentando uma hostilidade da relação da família e escola, como se o que se fizesse na escola, como se o trabalho dos professores não fosse pautado por saberes da ciência, né? E isso não é uma verdade, né? Isso vai aparecendo aqui nesse parecer, vai se infiltrando essa perspectiva do modelo médico, tomando o diagnóstico como uma verdade sobre a totalidade do sujeito, né? Vai pervertendo o espaço da escola, que é um campo pedagógico e educativo, para um espaço terapêutico, né? Introduzindo uma ideia quase de clínica escola, né? Que anda circulando por aí. E é importante dizer aqui que para todos nós aqui, a gente faz a defesa da intersetorialidade, que a educação converse com a saúde, que a educação converse com a assistência, e o próprio OEE faz isso, né? Está lá na função do OEE essa articulação. Mas a intersetorialidade é diferente de uma perversão e de uma colonização pelo campo da educação por aquilo que é do campo terapêutico, né? Na escola se oferece o lugar de estudante, não se oferece o lugar de paciente, né? Então são funções diferentes que se ocupam e que são importantes. A outra coisa, Edu, que você tocou aí, né? No caminho que o Brasil fez, o Brasil tem o serviço do AE e às vezes é comparado com países que não têm esse serviço. Então fazem sentido apresentar outros planos, outros instrumentais, porque eles não têm a substância que a nossa política nacional tem, né? E, inclusive, é bom dizer aqui que os Estados Unidos, de onde tem vindo na maioria desses modelos, não é modelo de educação inclusiva, né? É importante ser dito aqui, não é um país que é modelo para a educação inclusiva. Então, é um país que faz, tem um imenso mercado para as práticas intervencionistas na escola, né? E há um movimento no Brasil de ir para essa toada, de práticas intervencionistas e mercadológicas em relação à pessoa com deficiência. E hoje, Natália, tem uma discussão muito grande, inclusive nos Estados Unidos, em relação a se, de fato, as práticas baseadas em evidências se sustentam, né? Porque hoje há uma discussão muito forte em relação a isso, porque entender a ciência como sendo apenas uma análise do comportamento pela qual se evidencia supostamente um saber é reduzir muito a complexidade do que entendemos por ciência. E também, nós precisamos de saberes da área que vão ditar as escola, acaba reforçando a ideia que o professor não sabe ensinar a alguns alunos. Então, os professores se sentem incapazes, os alunos são vistos como aqueles que atrapalham as turmas, os professores das salas comuns
que já estão sobrecarregados com as demandas da escola. Ô, Edu, o pessoal está comentando aqui, é verdade, está cortando um pouco sua fala. Não sei se você muda aí de rede de Wi-Fi, tá picando um cadinho. Vamos Vê se mudar. você. Aí depois eu continuo, tá? Vou mudar aqui. Tá. Enquanto isso, eu passar para a Virgínia aqui. Virgínia, você quer comentar um pouco essa nossa introdução para a gente poder ir para as perguntas, então, mais diretamente? Não, a única coisa que eu queria trazer é essa ideia, né, de fica parecendo assim, o canto da sereia, sabe? E nesse movimento de tentar envolver as famílias, né, de uma maneira, vamos dizer assim, até perversa, né, Natália? Porque você está dizendo que não acontece, que não faz, você inclusive separa essa luta, né, da escolarização para todos, e aí você separa isso e diz assim, não, pessoas com TEA é diferente, né? Ela vai precisar de outras coisas, né? Então, assim, até essa luta mesmo por uma educação inclusiva, de fato, ela é enfraquecida por conta disso, né? E uma outra coisa que eu fico pensando e que eu tenho visto muito é o discurso de que está sendo dito de não vamos polarizar. Eu acho que essa polarização não está partindo de quem está propondo uma educação inclusiva de fato. Né? Eu acho que ela está partindo exatamente de quem está propondo esse modelo médico entrando dentro da escola e desconsiderando os saberes que são próprios dos professores, os fazeres que são próprios da escola e dos professores. Né? Então, eu penso que a gente precisa mesmo desse momento e dessa discussão, né? e tentar entender de fato, né, o que está acontecendo e o que acontece e o que é o serviço do atendimento educacional especializado. Né? Vocês mesmos trouxeram muito bem, né? Não é algo novo, é algo que não foi compreendido ainda, não foi trabalhado e não foi colocado em prática. Né? Então, acho que não é desconstruir aquilo que a gente tem de uma trajetória e de uma caminhada. Se ainda não está bom, então vamos juntar esforços e vamos fazer ficar bom. E aí, eu já quero aproveitar isso para a gente, para a primeira pergunta, porque tem muitas delas aparecendo aqui no chat, eu estou vendo um pouco, que é as pessoas pedindo para a gente falar. Afinal de contas, qual que é a diferença entre plano de AE, IPEI, IPDI e tudo isso que está sendo oferecido aí? E aí, gente, é importante dizer o seguinte, o plano de AE, ele vai cuidar das necessidades específicas dos estudantes com deficiência, que são os estudantes públicos da educação especial. E nisso as pessoas, os estudantes autistas, estão incluídos. Então, esse plano, porque às vezes é vendido assim, precisa do PEI, porque o PEI é que vai cuidar das necessidades específicas, individuais e personalizadas. O AE faz isso. A função do plano de AE é elencar quais são as necessidades específicas dos estudantes com deficiência. É para isso que ele existe. E a partir do momento que ele identifica, ele também propõe recursos e estratégias para eliminar as barreiras, entendendo que a barreira, que a dificuldade não é da pessoa com deficiência, mas desse entorno, no caso da escola, que a escola, às vezes, pelo modo de trabalhar, pelas questões atitudinais, comportamentais, comunicativas, didáticas, a escola produz barreira. Ela não torna acessível para todos o ensino, a participação, a aprendizagem. Quando a gente fala de participação na política de educação especial, a gente entende a aprendizagem incluída na participação. Né? A LBI ela até desmembra isso. Mas quando a gente fala acesso, permanência e participação, a gente entende só a participação se a participação na aprendizagem. Né? Ela está incluída e é bom dizer isso para as pessoas. Então, o AE já é um plano que cuida disso, de identificar quais são as barreiras, quais são as necessidades específicas, que apoio o estudante precisa na escola, que suporte ele precisa na escola, que tecnologias assistivas ele precisa na escola, tá? O plano de AE é pensado para isso, a partir desse processo de eliminação de barreiras. Os planos individualizados, como o PEI e PDI, aí você pensa assim, mas para que tê-los se eles estão defendendo isso e já existe o plano de AE? É porque eles não estão defendendo só isso, né? Por dentro desses planos de ensino individualizado, vai se afastando dos princípios
do modelo social de deficiência, porque esses planos não se baseiam na eliminação de barreiras no entorno. Eles têm uma incisiva sobre o sujeito, sobre a pessoa com deficiência. E não trabalham na mesma perspectiva que o plano de AE, que é o da acessibilidade, só na perspectiva da adaptação. Da adaptação no sentido de selecionar currículo, de diferenciar currículo. E no plano de AE, o que a gente está pensando é como tornar o currículo acessível para todos. Por isso que o plano de AE e a articulação do AE acontece sim com a sala de aula comum. Uma coisa muito séria nesse parecer do CNE, preciso ser dito, que ele apresenta um quadro comparativo entre plano de AE e PEI, lá nas páginas 38 e 39, e tem informações ali erradas. Por exemplo, sobre plano de AE, ele diz que o plano de AE ele tem a sua aplicação apenas na sala de recurso. Isso não é verdade. A razão de ser do AE, do plano de AE, é levar acessibilidade para a sala de aula comum. É levar o atendimento às necessidades específicas do estudante para a sala de aula comum e para toda a escola. Então, não é verdade que o plano de AE fique circunscrito à sala de recursos. Isso é preciso ser dito. E o parecer, nesse sentido, transmite uma informação errada, tá? Transmite uma informação errada. O plano de AE ele é para ser articulado em toda a escola, né? E o PEI, além disso, o PEI que está sendo proposto nesse parecer, é bom estar atento que nem sempre é o mesmo PEI que vocês estão aplicando com o mesmo nome por aí, não. Que também tem essa incisiva na direção do modelo médico. É um PEI que ele propõe a entrada da análise do comportamento, de uma prática baseada em evidências, que a gente sabe que é uma incisiva terapêutica. O PEI que está no parecer do CNE, ele traz como parte do PEI, protocolo de conduta para aluno, e ele traz a entrada de práticas baseadas em evidências, que é de uma incisiva terapêutica. Então, não é qualquer coisa. Diga. E ele traz, inclusive, a figura do assistente terapêutico para dentro da escola. Esse parecer menciona também o assistente terapêutico, no bojo de falar do serviço profissional de apoio, acompanhante especializado, e descuidadamente aparece ali, acompanhante terapêutico, né? Inclusive com sugestão de formação, e uma formação que vai nessa direção da prática baseada em evidências, que a gente sabe que tem a ver com a análise do comportamento e com métodos, enfim. E uma coisa importante aí, gente, um parecer que propõe um instrumental que vai amarrar o fazer do professor em protocolo. Todo protocolo exclui a singularidade. Protocolo é procedimento padrão. Se a gente quer trabalhar na perspectiva inclusiva, a gente não trabalha com protocolo, porque protocolo é geral, é procedimento padrão. O que a gente está defendendo é atendimento às necessidades específicas, é olhar para a singularidade. Não é isso, Edu? É isso mesmo, Natália. Eu acho que eu resumiria a principal diferença entre o plano de AE e eu acho que nós já estamos entrando aí nas perguntas, né? Isso mesmo. De AE, por que a inclusão surge? A inclusão é como um paradigma educacional em que todo mundo tem que fazer parte da escola. A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, para oferecer serviços, recursos, materiais de acessibilidade para que cada um se envolva conforme as suas possibilidades em um dado momento. O plano de AE nada mais é do que um plano importantíssimo pelo qual a gente consegue definir quais são as necessidades de uma pessoa frente a uma barreira que ela enfrenta. Ou seja, a deficiência está no meio. Está falhando muito minha fala? Tá ainda picotando um pouquinho. Tem hora que engrena, mas tem hora que fica picotando um cadinho. Está chovendo muito e começou agora, acho que por isso que... E o plano e o PEI, ele tem a ver com uma mistura de recursos de acessibilidade, mas com conteúdo, com uma aula diferente para alguns alunos. Então, toda vez que a gente fizer uma aula de
para alguns alunos, a gente não está falando de uma aula inclusiva de uma escola para todos. Nós estamos negando as necessidades de mudar o planejamento do ensino, a necessidade de rever a concepção de aprendizagem, a necessidade de repensar toda a estrutura organizacional da escola para atender todo mundo. E aí a gente faz o quê? Esses alunos aqui que vão, de certa forma, dificultar o trabalho, eles têm que ter uma aula diferente. E a função do PEI é criar um instrumento pelo qual se dá uma aula à parte, com conteúdo facilitado. E aí isso não tem a ver com um princípio inclusivo de educação, né? E isso em nada significa... então vocês estão defendendo que tem que ter a mesma aula para todo mundo? Não, a gente está defendendo que o professor tenha estratégias de ensino diversificadas, para que ele possa atender a todos a partir das suas necessidades específicas, levando em conta a diferença, que não é a diferença que está na pessoa com deficiência, a diferença como condição humana de todos, né? E aí o serviço do AE, ele vai dar esse suporte para o professor da sala de aula comum, implementando recursos e estratégias para garantir a acessibilidade. Aí, Virgínia, eu queria te pedir, tem uma pergunta aqui, que até diz isso, que é assim, ó, quem rastreia as barreiras? É o professor regente ou é o professor de AE? E também sobre o plano de AE, perguntar quanto tempo demora a ser feito após o início das aulas. Porque lá no parecer do CNL, eles trazem até isso, né? O PEI é 30 dias, né? Determinam isso. Você pode comentar um pouco aí pra gente? Então, Natália, com relação à primeira questão que você coloca, né? Quem rastreia as barreiras? Eu penso assim, quem rastreia a barreira é todo mundo que está dentro da escola, que faz parte do coletivo da escola. E quem é que faz parte desse coletivo da escola? Os próprios estudantes, os professores de AE, a família desses estudantes, o professor da sala de aula comum, né? Então, essa não é uma função que está localizada em uma única pessoa, porque a gente está dizendo de uma escola inclusiva, de uma escola numa perspectiva inclusiva, né? Então, a gente está dizendo que estão todos atentos, está todo mundo atento a esse serviço e às barreiras do ambiente, né? Você bem citou aí, Natália, dizendo das barreiras que são comunicacionais, das barreiras que são atitudinais, né? Então, uma escola inclusiva, ela vai pensar sobre todos esses aspectos e todo mundo está envolvido nisso, né? Então, esse processo de identificação e rastreamento dessas barreiras, né? A gente vai analisar e avaliar o tanto que isso impacta a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência. Porque também não é uma coisa que está assim, porque um estudante com deficiência ele vai enfrentar uma barreira. A barreira, inclusive, ela tem a ver com cada sujeito, né? A forma com que cada sujeito vai lidar com essa barreira, ela é diferente, ela depende de vários aspectos da sua própria constituição enquanto um sujeito diferente, né? Então, esse impacto, né? Esse encontro do sujeito com essa barreira, ele se dá de diversas formas. E o que é barreira para um não é barreira para o outro. Então, por isso é que a gente diz, né, que esse plano de AEE, ele considera a diferença e a individualidade de cada sujeito. Então, por isso é que a gente diz que não dá para ter protocolos onde a gente fecha todo mundo na mesma caixinha e a gente vai dizer assim, pessoas com TEA só vão aprender a partir dessa única abordagem que foi elencada como a melhor. Pessoas com deficiência intelectual só vão aprender se eu fizer isso, isso e isso. Né? Isso não é real, né? E para o sujeito, tenha ele deficiência ou não, né? Então, ao identificar essas barreiras, né, e muitas vezes a identificação dessas barreiras, ela vai aparecer lá no professor da sala de aula comum. É ele que vai acionar, porque ele está ligado diretamente ao conteúdo que está sendo desenvolvido, diferente do professor do AEE. Isso vai chegar para o serviço do AEE como uma demanda, e uma demanda frente a esse currículo e esses conteúdos que estão sendo ministrados na sala de aula comum, né? Então, parte muitas vezes da família e do professor da sala de aula comum esse primeiro momento dessa identificação.
Aí o professor do EE vai ser acionado nesse sentido, né? Dessa interlocução conjunta do que podemos fazer. Identificada, então, essa barreira, o que é que a gente pode fazer? Qual o recurso de acessibilidade para que esse estudante tenha condições de participar plena e ativamente, né, de todo o contexto escolar? E aí eu só queria fazer uma observação, porque às vezes as pessoas acham assim, ok, detectada a barreira, pensado qual é o recurso, implementado o uso do recurso, magicamente esse estudante aprende. A aprendizagem, ela é de cada sujeito. O que não pode acontecer é que a pessoa não tenha acesso à possibilidade da aprendizagem. E o recurso de acessibilidade por si só não vai trazer aprendizagens para esse sujeito. Ele vai possibilitar com que esse sujeito construa a aprendizagem que é sua, a partir do ensino que lhe é oferecido. Isso né? aí. Porque senão fica parecendo que o recurso de acessibilidade, ele age como um facilitador na vida da pessoa. E ele não é um facilitador. Ele tem a função de trazer a possibilidade de acessar. Quem vai construir é o próprio sujeito. Né? Então, ele não é algo também mágico que vai dizer assim, não, né? Se ele tem o recurso de acessibilidade, ele aprende. Né? Tem a barreira minimizada. E tudo isso que está sendo aqui, é importante deixar claro também, que já está defendido, não é uma novidade que nós estamos trazendo, está defendido na política de 2008. Essa política está absolutamente alinhada à Convenção da Guatemala, à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e à nossa Constituição Federal, e também à LDB. Então, Sim. não tem nada de novidade nisso. Tudo já está aí pronto. Só que a gente precisa retomar o processo de implementação dessa política, que, inclusive, é o compromisso do atual governo. Então, onde é que está o problema? Se o próprio presidente Lula, a primeira ação dele foi derrubar um decreto que ia contra a política de 2008, deixando clara a necessidade de trazer de novo o processo de implementação dessa política, onde está o problema? Em interesses outros que estão cruzando a discussão pedagógica e educacional. Então, gente, fica muito nítido quando a gente ouve determinadas pessoas defendendo um documento como esse, que não foi homologado, obviamente, porque ele é inconstitucional, fica claro quais são os interesses ali, que não é o de fazer com que a escola repense o seu modo de ensinar para todo mundo, mas é cada vez mais definir aquele aluno que supostamente não pode aprender, para que você crie o aluno diferente, veja, para que você crie essa ideia para justificar cada vez mais o tratamento terapêutico, a entrada dos saberes clínicos na escola, a supervalorização de um conhecimento médico que supostamente vai sobrepor o conhecimento do professor e trazendo sempre uma estratégia discursiva da seguinte forma: estou defendendo, estamos lutando, temos que brigar, que é um discurso muito conhecido, principalmente nos nossos últimos governos. É um discurso absolutamente familiar para nós que tivemos recentemente governando o nosso país um presidente que não entendia de educação. Então, isso é muito... é compreensível essa estratégia discursiva, mas na prática, o que isso faz? Permanece a figura de um aluno que é incapaz e que ele precisa que o outro faça a adaptação para ele aprender. Recursos são necessários. Recursos são necessários para serem individualizados, para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento. Mas, gente, eu fui professor da escola, nós às vezes não temos tempo de sentar com os alunos e discutir um conteúdo. Como é que nós vamos preparar diferentes aulas para diferentes alunos de uma turma? Não dá tempo. E a escola reconhece isso. E aí o que acontece? Vamos terceirizar o processo de elaboração de aulas. E aí a gente dá para um estagiário, que é o que está acontecendo. Os estagiários que não têm formação nenhuma fazem aula para esse tal aluno que precisa do PEI. Então o caminho é a gente pensar num profissional capaz para isso? Não, porque o profissional capaz de ensinar é o professor
da sala comum. Ele já é um especialista nisso. Um bom professor, hoje, um professor do século XXI, um bom professor é aquele que entende, olha, nem todos os meus alunos aprenderão a mesma coisa. O problema está onde? Na maneira de ensinar. É o meu ensino para todos que tem que mudar. Garantindo recursos de acessibilidade. É aí que está. Educação especial, atendimento educacional especializado, não trabalha com conteúdo curricular, porque aí a gente desvirtua o seu sentido, que inclusive está presente na LDB. Uma educação especial, uma modalidade que não substitui. Sim. Né? E também nesse caminho aí, né, o que a gente começa a fazer é uma segregação de dentro, né? Então, bom, o aluno com deficiência, ele está matriculado na escola, ele está dentro da sala de aula, mas ele fica no ensino à parte, ele tem um professor particular à parte, né? Então, é a lógica da segregação dentro da escola comum, né? Então, é importante a gente problematizar isso, né? A responsabilidade do ensino para todos os alunos é do professor da sala de aula comum, né? Não é que um tipo de gente vai ter outro tipo de profissional para ensinar. Isso em nada exime, como eu disse, por isso foi pensado o serviço de AE, de serem olhadas as necessidades específicas, as diferentes estratégias de ensino, a diversificação das estratégias de ensino, as adaptações razoáveis, isso tudo está incluído na política nacional, né, de educação inclusiva. Isso tudo é viabilizado com a implementação de AE. Só que, já vou te passar a palavra, é muito mais fácil, e isso aí a gente tem que estar atento, é muito mais fácil, assim, né, gente, para o mercado, para quem está pensando na lógica do lucro, implementar a intervenção na escola de modo individual, né, que vai individualizando, colocando a compreensão da deficiência como uma condição individual, enquanto a deficiência ela é relacional, né, enquanto não é uma questão individual, e a escola tem a aprendizagem e o relacional, o cognitivo e o comportamental, eles estão entrelaçados, né? Estão em trança, não são funções segmentadas, né? Mas é muito mais fácil para quem pensa primeiro na questão mercadológica, que toma a escola como uma lógica de empresa, implantar intervenções na escola de modo individual. Bom, eu ponho então alguém da saúde para ficar colado nesse estudante na escola, porque isso isenta também os sistemas de ensino da responsabilidade de alterar as estruturas de currículo, né? O número, turmas abarrotadas de aluno, né? Isenta toda essa discussão, porque simplesmente implementa uma saída individual, né? Eu ponho alguém com esse aluno que tem um suposto saber do campo da saúde. Se o meu modelo de compreensão da deficiência é o modelo médico, tem que ter alguém que entenda de deficiência, não precisa ser alguém que entenda do educativo, do relacional, né, de ensino-aprendizagem, que é o professor. Então, são saídas que vão individualizando situações e questões que são coletivas, não são individuais. Diga, Virgínia. É porque é isso que você traz, né, dizendo desse modo individualizado de tratar, e inclusive de trazer essa ideia desses protocolos construídos por outras pessoas que estão à parte do processo de educação, né, do processo educacional, ele vai de encontro à segunda questão que você colocou para mim, né? O plano de AE demora quanto tempo para ser feito? Segundo esse documento, 30 dias ele está pronto. Óbvio que em 30 dias ele vai estar pronto, porque ele não vai considerar a singularidade de ninguém. Ele já existe como um modelo pronto em que você vai preencher, né? Então, ok, em 30 dias ele fica pronto, porque ele está igualzinho para todo mundo. Ele não está considerando a singularidade ou a individualidade de ninguém, né? Então, respondendo isso, o plano de AEE, talvez ele demore se ele ficar a cargo somente do professor de AEE. Mas se ele ficar a cargo de uma escola que entende, né, que vai trabalhar essa educação especial, nessa perspectiva, né, da escola comum inclusiva, então os próprios professores da sala de aula regular, eles já têm aprendizagens outras, porque a gente está falando de um serviço que não foi implementado ontem,
não foi implementado ano passado, né? Então, ele já tem o conhecimento para que ele possa fazer essas articulações e entender de onde que ele vai partir para trabalhar com o estudante com deficiência, né? Então, se eu disser que ele vai ficar só para a sala do AE, né? O que está lá dito nesse documento, que se o trabalho do AE se encerra dentro da sala do AE, aí eu vou dizer que ele vai demorar mesmo, porque o professor de AE vai ter que conhecer cada sujeito, vai ter que, né, fazer uma articulação, visitar a sala de aula comum, né, fazer reuniões com a família, fazer conversas com todo o coletivo escolar para ele entender quem que é esse sujeito. Mas se eu trago isso para um outro olhar, né, nessa articulação do professor do AE, junto com o professor da sala de aula comum, junto com a família, junto com o próprio estudante, talvez ele demore até menos do que 30 dias para ficar pronto, né? Porque eu vou entender qual é o meu ponto de partida. E é muito legal isso que você está falando, porque eu acho que a gente pode trazer alguns exemplos para as pessoas, que tem muita pergunta disso, assim, como que funciona, né, o AE na prática, como que essas necessidades específicas na prática são atendidas. Então, tanto eu e você que temos experiência, assim, de trabalhar com o serviço do AE diretamente, como professora de AE, a minha cabeça fica assim, muitos exemplos, porque isso é o nosso cotidiano, né? Sim. Então, assim, como o Edu falou lá no início da fala dele, a porta de entrada no serviço do AE do estudante público da educação especial é o estudo de caso. O que o professor do AE faz nesse estudo de caso? Gente, conversa. Conversa com a família, muito, né? Conversa com esse estudante com deficiência, conversa com os professores, com todo o corpo, né, da comunidade escolar, conversa com a saúde, né, com os outros profissionais que trabalham com esse estudante do campo da saúde, conversa com a assistência, se é necessário também. Então, no estudo de caso, esse professor de AE faz uma rede, né, de escuta, de conversa, de diálogo, para entender de forma personalizada quem é esse estudante, quais são as expectativas da família, como que foi a vida escolar dele até ali, perguntar para ele, né? O que está difícil para ele ali naquela escola, né? O que a gente pode fazer, implementar para tornar mais acessível? E aí, que eu vi uma pergunta rolando aqui, a gente não está falando de acessibilidade só física, não, gente. A gente está falando de acessibilidade comunicativa, atitudinal. A gente está falando de uma participação e de uma acessibilidade para toda a vida escolar desse estudante. E aí, assim, tem muitos exemplos, né? Hoje, chegam muito no AE estudantes com necessidades complexas de comunicação, né, Virgínia? Você também experimentou isso. E, por exemplo, o AE vai identificar, bom, na escola aqui tem uma barreira comunicativa, né, para esse aluno. O que nós vamos fazer? Vamos pensar num recurso de tecnologia assistiva? Vamos implementar um sistema de comunicação alternativa, aumentativa? O AE pensa isso, gente. Aí o AE, lá no atendimento com esse estudante, vai selecionar qual que é o melhor recurso, conversar com a família, conversar, por exemplo, com a fonoaudióloga dele, pensar junto, decidir o melhor recurso, levar isso para os professores, né, levar isso para a sala de aula. Aí o professor de AE vai lá na sala de aula aplicar. Se esse recurso está aplicado, está funcionando, o sistema de comunicação alternativa está eliminando a barreira comunicativa, esse aluno está podendo se expressar sem que a gente fique o tempo todo só presumindo o que ele quer, o que ele não quer, e como garantir a aprendizagem sem passar, por exemplo, pela eliminação dessa barreira comunicativa. Então, isso é cuidar da aprendizagem também. Sim. Né? É importante as pessoas terem essa clareza. E isso traz de novo, Natália, dizendo o seguinte, né, que essa temporalidade, inclusive, desse estudante dentro da sala do AE tem a ver exatamente com essa interlocução do professor do AE lá na sala de aula comum. Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que uma vez encaminhado para o serviço do AE, esse estudante vai permanecer ad eterno e infinito no serviço do AE, né? Mas se a gente está dizendo que o recurso de acessibilidade é algo que é pontual diante da barreira que ele está enfrentando, a partir do uso do recurso, essa barreira pode deixar de existir. Então, esse estudante não permanece no AE, né?
mas ele pode voltar em outro momento, porque as barreiras podem acontecer de diversas formas. Então, inclusive a entrada desse estudante do EE, ela não obedece uma temporalidade que é a do ano letivo, né? Ele pode ser encaminhado para o serviço do atendimento ou iniciar o ano letivo já em atendimento, mas ele pode ser encaminhado no segundo semestre, ele pode ser encaminhado no mês de maio, ele pode ser encaminhado no mês de setembro, porque a barreira apareceu naquele momento, né? E é importante a gente deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Que no início do ano letivo esse plano tem que ser construído pelo professor do EE. Por isso é que eu falei que se a gente trabalha numa perspectiva de uma escola inclusiva, no início do ano letivo, o professor da sala de aula comum, ele fará o reconhecimento da sua turma. Quem são os seus estudantes? Quem são os estudantes que compõem a sua turma? Qual a necessidade desses meus estudantes diante do conteúdo e do currículo que vai ser desenvolvido aqui para esse ano, né? Então, não tem que estar a cargo do professor do EE fazer esse movimento, né? Por isso que esse trabalho, ele vai acontecendo, né? Ele é dinâmico. Eu vou passar para você, Edu, mas só para comentar, porque tem muita gente perguntando assim, mas esse estudante, por exemplo, um estudante autista não precisa de um atendimento especializado para olhar suas necessidades específicas? O que a gente está tentando transmitir aqui, gente, é que sim, esse atendimento especializado é o AE, só que ele é um atendimento educacional especializado, porque ele acontece no campo pedagógico e educativo. Ah, vocês estão dizendo que o atendimento terapêutico não é importante? Não. A gente está dizendo que ele acontece num espaço diferente do espaço da escola. A escola aborda os impasses, as dificuldades, ela aborda isso, ela dá um tratamento, ela lida com isso a partir do viés educativo e pedagógico. Lá no terapêutico vai ser abordado a partir do terapêutico. São só lugares diferentes que conversam, mas não podem se sobrepor, porque senão a gente esvazia aquilo que é do campo pedagógico e educativo. E sabe o que a gente faz com essa pessoa com deficiência? Transforma ele num eterno paciente. Ele não pode ser estudante na escola, porque se até dentro da escola ele é o tempo todo alvo de intervenções, né, do campo médico, do campo da saúde, qual lugar de estudante que a gente vai oferecer para ele? Então, é importante a gente fazer essa reflexão. Não se trata de uma visão maniqueísta, estamos dominando o terapêutico, porque a gente está defendendo que o terapêutico tem um lugar dele. E que a educação, o campo educativo, é a abordagem da escola. É disso que se trata, né? É de cuidar disso, de não se sobrepor. Intersetorialidade não é sobreposição, né? É conversa, é diálogo, mas não é uma sobreposição. Diga, Edu, o que você queria falar? Eu te travessei aqui. Eu vi alguns comentários aqui pedindo exemplos, né? Eu me lembrei de uma ocasião em que eu preparei um PEI para um aluno, um plano individualizado mesmo, e eu me lembro do mal-estar, do momento em que o determinado aluno recebeu esse plano de atividades diferentes daquelas que eu estava propondo para os demais alunos da turma. Então, é um reforço ali de que ele não pode, de que ele não é capaz, que é muito constrangedor para o aluno, né? O professor acaba também, às vezes, se sobrecarregando com o tipo de aula em que você prepara aulas para alunos diferentes. Como assim, se todos são únicos, né? E tem uma coisa também que, quando a gente entende que o ensino ele tem que ser adaptado para alguns alunos, a gente tem uma coisa em mente, que é por meio de ensinos diferentes que a gente vai alcançar a padronização. Então, eu ensino para cada um que é diferente, de um jeito diferente, para que eles alcancem o mesmo ponto. É disso que nós, professores, temos que nos livrar, porque a qualidade da educação em um país que tem um aparato jurídico como o nosso, uma Constituição Federal que nos respalda a pensar nas capacidades de cada um, uma educação de qualidade não pode ser entendida como aquela que apresenta por parte dos alunos o mesmo resultado, mas uma educação pela qual cada um se desenvolve do seu modo, a partir das suas capacidades. E buscar, então, oferecer
para cada aluno os recursos necessários para que cada um se desenvolva a partir de si mesmo e não do outro. Então, pergunta, mas qual é a diferença, então, do adaptar e do diversificar? Se cada um na minha turma é um ser singular, eu preciso pensar no ensino que contemple as necessidades formativas que são diferentes, os diferentes modos de expressão desses alunos, o conteúdo abordado em seus diversos níveis de complexidade. E isso exige, sim, do professor formação. Exige planejamento pedagógico muito sério, pensado no aluno, com o apoio de um professor do AEE, para pensar em recursos de acessibilidade. Mas quando eu faço um PEI com conteúdo simplificado, reduzido, nós estamos tirando o direito desse aluno de ter acesso ao que o outro tem. Não dá para a gente saber, por meio de um protocolo, por meio da análise de um comportamento, por meio de um laudo qualquer, quais são as possibilidades reais de um aluno diante de um conteúdo. Nós estamos reforçando o estigma, reforçando o rótulo de que um determinado estudante não pode. Então, a educação especial, enquanto uma modalidade complementar e suplementar à educação comum, né, ela não tem a ver com o ensino à parte. A gente subverte esse sentido quando a gente faz uma prática como essa, né? E, na verdade, isso não tem nada de novo, né? Natália, Virgínia, não tem nada de novo nisso, né? Então, a experiência que eu tenho para contar é essa, é do desconforto que gera quando você leva para um determinado aluno uma atividade diferente e aí também como você fica estagnado, porque eu também paro de repensar no meu próprio ensino, na maneira que eu tenho de melhorar o meu trabalho para atender toda a minha turma, que é a função do professor, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é boa, porque ela vai ilustrando como é que, bom, em grande parte, sobretudo da rede particular, a gente não tem o serviço do AE implementado, embora seja lei, né, gente? Aí a gente pode começar a pensar, né, será que a lei basta? Né? Porque tem coisas que já estão na lei. Por exemplo, a implementação do serviço de AE é uma obrigação de todas as redes de ensino, seja ela pública, seja ela privada. Né? Em geral, as redes privadas têm se esquivado disso e dado uma solução, como eu disse antes, que vai individualizando, né? Coloca um acompanhante para esse aluno e eu não preciso mexer em mais nada do meu sistema educativo dessa escola. E aí tem uma pergunta que é preciso ter CID para ter direito ao plano? Depende a construção do plano, depende de um relatório médico? E aí deixa a gente dizer uma coisa para vocês. Nenhum serviço da educação especial, na perspectiva inclusiva, depende de CID ou laudo médico para que o estudante o acesse. Nenhum. Nem o serviço do AE, nem o serviço do profissional de apoio. Né? Isso aí é uma invenção, são gambiarras que vão fazendo, que vão desvirtuando do que está no arcabouço da política. Tá? O que inclusive, confirma esse aluno como público da educação especial e o acesso a esse serviço é o plano de AE. Olha como o plano de AE é um documento fundamental, inclusive diante de censo escolar, de outras questões, o estudo de caso e o plano de AE, né? Vem o estudo de caso, o plano de AE, ele deriva, ele vai ser construído a partir das informações do estudo de caso. Esse arcabouço, plano de AE, estudo de caso e plano de AE, que certifica esse aluno tendo acesso às políticas para a educação especial. Não precisa de CID, não precisa de laudo médico. Ah, mas aqui no meu município fizeram uma lei, fizeram desvirtuando. Mas as leis municipais, elas não se podem sobrepor às leis federais quando há conflito, né? E a legislação federal diz que não é necessário. Não depende de laudo médico, de CID, de parecer médico para acessar os serviços da educação especial. Não é isso, gente? É isso, Natália. E eu queria dizer uma outra coisa com relação ao plano de atendimento. Uhum. Porque eu estou aqui pensando, né? Eu ainda estou parada lá no plano sendo construído em 30 dias. Isso me traz um mal-estar muito grande, sabe? E aí eu estou pensando nesse plano, inclusive, construído em 30 dias, e ele
não aparece uma possibilidade que é fundamental no plano de AE, que é, inclusive, a reconstrução desse plano, né? Então, assim, ele pode ser feito, ele pode ser implementado, mas ele é revisto o tempo inteiro, inclusive, né? O plano de AE. Então, ele ainda traz essa possibilidade, que eu não vejo isso expresso no documento quando ele fala do PEI, que ele é um instrumento que você vai preencher os protocolos, e em 30 dias ele está pronto e acabado e encerrado. É isso, né? Então, assim, ele traz a riqueza que o plano de AE traz para as escolas pensarem em suas práticas e entenderem, inclusive, que acessar currículo, a gente não está dizendo só de conteúdo, a gente está dizendo de todas as vivências que acontecem dentro de uma escola, de todas as práticas que acontecem dentro de uma escola. Isso é muito rico. Isso exige você pensar uma escola muito melhor para todo mundo, né? Então, essa possibilidade que o serviço do atendimento educacional especializado, que o plano de atendimento educacional especializado, por intermédio do estudo de caso, é de uma riqueza grande demais. E que isso precisa ser dito. As pessoas precisam ter a real dimensão do que é isso que a gente está falando. Porque isso é muito bonito, né? Além de bonito, isso é de uma grandeza, de uma potência grande demais para se pensar a educação nesse país. E uma educação melhor para todo mundo. E eu não sei se vocês concordam, mas assim, eu tenho pensado muito, levando em conta o histórico, né, o Edu, que você trouxe no início, muito importante. A política é de 2008, mas ela ficou anos sendo desidratada. Não só não sendo investida, mas sendo desidratada. Né? De 2015 até logo agora, a gente não teve investimento numa perspectiva de educação inclusiva. E isso, obviamente, fragilizou o serviço de AE, né? A ampliação desse serviço, a manutenção desse serviço. Então, é importante a gente levar esse contexto, porque isso nos dá uma direção, sabe? O serviço do AE, gente, ele não é um adereço pedagógico. O serviço do AE, ele é uma viga fundamental para uma escola que pretende ser inclusiva. Então, a gente precisa muito juntar os discursos e as forças, não para importar modelos de incisiva comportamental, que comprovadamente, em nome da inclusão, mais segregam do que incluem, né? Que trazem no seu bojo interesses mercadológicos sobre a deficiência, e ao invés disso, a gente se juntar, né, nessa luta, nos pedidos, para ter AE instalado em todas as escolas brasileiras, da rede pública, da rede privada. E não só instalado, mas um AE robusto, com profissionais, com material, com salas equipadas, né? Um AE que... Porque isso que você está dizendo, né, Virginia? O plano de AE, ele é orgânico, ele é vivo. O serviço do AE precisa ser também. O serviço do AE não pode estar numa salinha isolada lá da escola, né? Que não participa... Nem ser assim, né, Natália? E nem... Exatamente, exatamente. Então não dá para as pessoas dizendo assim, precisa pôr alguma coisa nova, porque o que está aí não funciona. Não é verdade. Quando é bem implementado, funciona. O que eu quero dizer como funciona? Tem como efeito a inclusão dos estudantes, né? Porque é esse o nosso objetivo, né? Que os estudantes com deficiência tenham garantido seu acesso, permanência, participação, e aí na participação incluída a aprendizagem. É esse o nosso objetivo. Então, o AE, ele é um serviço, assim como toda política, né? Mas ele é um serviço, assim, muito sofisticado, né? Nesse sentido. Ele foi muito bem pensado, elaborado, mas ou ele não está nas escolas, ou muitas vezes está capenga, lutando para sobreviver depois de anos de desmonte. E agora enfrentando essa outra incisiva mercadológica, né? Que quer concorrer com a AE, muitas vezes se colocando como desidrata o AE, diz, não, o AE não cuida de necessidades específicas, a gente precisa do PEI. Não é verdade. Essa é a razão de ser do AE, né? Promover essa acessibilidade, pensar nas necessidades específicas. E junto disso, e aí eu acho que tem muitos professores aqui, colegas professores nos assistindo,
né? Nós, professores, precisamos nos envolver. Essa discussão, pensar a educação inclusiva, não é pensar só a educação especial. Pensar a educação inclusiva é pensar a educação como um todo. E a gente precisa se envolver nessas discussões, problematizar, estar junto, à frente, falando e dizendo, porque muitas vezes o que se pinta por aí é que nas escolas os professores não sabem o que fazer com os alunos, os professores não trabalham bem, e todos os dias acontecem experiências maravilhosas na escola. O que não significa que não tenha dificuldades. Lógico que tem, mas muitas delas provêm exatamente disso, da desidratação da política nacional de educação inclusiva e também de uma ideologia que quer colocar o professor, que o professor tem que se basear num saber médico, um saber que é do outro campo. Isso gera uma enorme impotência no professor, né? Isso não contribui para incluir. E nós, professores, precisamos reassumir o nosso ofício, o nosso saber docente, nos autorizar no que é do pedagógico, que não é do educativo. O especialista em ensino-aprendizagem não é o médico, não é o psicólogo, é o professor, né? E muitas vezes essas outras, sem demérito nenhum para o trabalho deles, mas como eu disse antes, são trabalhos, funções e campos diferentes. É importante a gente dizer disso. Natália, é isso que você traz, eu penso que é um problema a ser resolvido dentro da educação, porque está no imaginário das pessoas do que é uma escola, porque todo mundo passou pela escola. Só que nós, professores, além de termos passado pela escola, permanecemos nela, né, com uma outra função, um outro objetivo de estar nela. Então, eu fico pensando que as pessoas se veem no direito de dizer sobre educação sem ser professores, sem entender de fato o que é que acontece dentro de uma escola, por que é que a gente faz, né? Você trouxe logo no início, né? A pedagogia é uma ciência e a gente tem formação para desenvolver essa ciência e pedagogia dentro da escola, né? E mesmo que a gente que a escola não trate somente de pedagogos, né? Porque nós temos os especialistas aí, né, da área da matemática, que está lá, mas passaram pelas licenciaturas. Então, se a licenciatura não está sendo suficiente para isso, então a gente não tem que crucificar, não é lá dentro da escola, é a própria formação que está deficitária nesse sentido, né? Então, é a gente melhorar a educação como um todo. E aí a gente vai entender e o professor vai tomar o pé do seu lugar, né, de professor e vai, inclusive, dialogar com as famílias de por que eu faço dessa forma, né? Você trouxe isso aí muito importante, né? Eu tomar meu lugar de professor e eu tomar para mim isso, né? Eu preciso saber das minhas práticas e por que eu faço isso, né? E não é achismo, é ciência, é estudo, é teoria, é a prática, é o dia a dia, né? E é o aprender, inclusive, na formação em serviço junto com seus pares. Eu acredito muito nessa formação de serviço em pares. E nisso o AE pode contribuir muito, né, Virgínia? Porque o professor está dentro das suas atribuições enquanto professor de AE, inclusive. Isso. Né? O papel político do AE dentro da escola, que é esse papel formativo com seus colegas, é função do serviço do AE também. E a importância, gente, eu vou... inclusive, Natália, só dizer da importância, inclusive, do AE está previsto no projeto político-pedagógico da escola. Exato. Isso aí. Eu vou trazer algumas perguntas aqui para a gente finalizar, né? Por conta... Tá muito bom o papo, nós três gostamos de conversar. A gente vai... E vamos abusar da Rosane ali, que ela tá fazendo a interpretação sozinha. Mas a gente vai ter outras oportunidades. O Cauê também tem essa intenção da gente poder abrir outras lives, outras conversas. E aí eu vou trazer algumas perguntas aqui para o Edu comentar, a Virgínia, para a gente poder ir encaminhando aqui para encerrar. Eu sei que o Edu quer falar, o Edu tem um fã-clube seu ali, o Edu quer falar. Eu sei, eu vou passar para ele, gente. É só porque organizando aqui eu vou fazer as perguntas e aí passo para ele, né? Tem duas perguntas que conversam aqui, Edu, quer dizer, três. Uma que tem a ver com as pessoas dizendo assim, que tem muitas exigências específicas vindas do Ministério Público para fazer o PEI, como lidar com isso.
E depois, outras duas que conversam, que é o que todo mundo quer saber. AE ou PEI? Plano de AE ou PEI? Tem que ter PEI além do plano de AE? Então, vou deixar aí para você comentar, Virgínia também, por favor. Bom, então, respondendo a primeira questão, né? O Ministério Público ele deve atuar defendendo aquilo que é correto. O PEI, onde está na lei, em algum documento jurídico, em algum documento oficial do nosso país? Em lugar nenhum. Eu acho que essa é a grande revolta das pessoas que defendem o PEI. Porque não tem. E esse parecer é mais uma tentativa de colocar isso sob uma forma legal. Por isso que um documento que nem foi homologado pelo MEC está sendo apresentado como um documento absolutamente oficial, porque ele não é. E isso engana muito. Então ele não tem validade nenhuma, né? Ele não tem validade. Então o Ministério Público ele precisa atuar segundo o que deve ser feito. Se o PEI ele não tem que ser feito, o Ministério Público deveria então exigir que seja feito o estudo de caso e o plano de AE. Ponto. Exato. Tá? Isso aí. Outra coisa. Então, respondendo, plano de AE ou PEI? Plano de AE é o que está na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é uma política vigente no nosso país. É um documento que o atual governo se comprometeu a retomar a sua implementação. Esse documento, ele é riquíssimo, ele tem 10 fascículos que trazem informações importantíssimas sobre o que é a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Em 2009, nós temos um parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer 4, que vai trazer as diretrizes operacionais, tá? Para a gente explicar exatamente ali o que é feito, o que pode, o que não pode, por onde a gente começa. Tem um roteiro para ser feito isso. As pessoas pedem tanto, dá um modelo. Não tem modelo, mas tem um roteiro norteador, né, Virgínia? Para os professores seguirem na escola esse roteiro, tá? E aí, uma pergunta, Natália, a Rebeca, ela tá assim, inquieta com uma questão que mas e a sala de recursos? Como é que faz? Ela é excludente? Não é? Pois é, Rebeca, ela não é, porque ela é um espaço de trabalho do professor do AE. Assim como nós temos a cozinha, que é o espaço de trabalho da cozinheira da escola, assim como nós temos a sala de aula comum, que é o espaço de trabalho do professor, e a sala da coordenação pedagógica, que é o espaço de trabalho. Agora, se você tira os alunos da sala comum para dar uma aula à parte, lá na sala de recurso, que é o que às vezes acontece por meio do PEI, você está fazendo, privando o aluno do ensino para todos. Aí você tem um espaço de segregação. Se você usa esse espaço físico, sala de recursos multifuncionais, para atender um aluno à parte no momento de aula, para que ele tenha um reforço escolar, o PEI também induz a um reforço de conteúdo, aí sim você tem uma prática excludente. Como a política deixa muito clara a questão de que na sala de recursos multifuncionais é um espaço para atender a família desse aluno, para os professores da sala comum e do AE conversarem entre si para pensar em estratégias para justamente atender a individualidade do aluno, que é o que a Vera está também inquieta com essa questão aqui nos comentários. Aí nós temos uma sala que vai apoiar o trabalho pedagógico feito na sala de aula comum. Por que tem que ser no contraturno? Certo? Porque, gente, para que é a sala de recursos multifuncionais? Para os alunos surdos aprenderem Libras e aprenderem a se comunicar com seus colegas, para um aluno não oralizado aprender a utilizar as pranchas de comunicação suplementar e alternativa, para o aluno aprender a ler em braille. Como é que ele vai fazer isso durante a aula? Isso não quer dizer que os benefícios desse tipo de atividade que é feita lá na sala de recursos multifuncionais, e veja, atividade não é atividade curricular. Então, com esses conteúdos específicos que eu disse, ele tem que ser feito em outro momento. Mais uma questão para finalizar, e aí vocês podem se perguntar, mas é difícil, o aluno mora lá na zona rural, como que ele fica o dia inteiro? Eu sou professora de AEE, tenho 50 alunos para atender, como que eu faço? Veja bem, nós estamos, então, discutindo as condições de trabalho do professor, nós estamos discutindo as condições de acessibilidade do aluno,
mas nós não estamos discutindo a possibilidade que esse aluno tem, o direito que ele tem de estar na escola aprendendo com seus pares. E aí eu concordo. Aí eu fico do lado dos professores, da gestão, que tem dificuldades para implementar isso. É por isso que a gente precisa retomar a implementação de um serviço e não questioná-lo, porque senão a gente vai repetir a história. Mais uma vez, diante das dificuldades de incluir o aluno, a gente culpabiliza o aluno. E aí, o que acontece? A gente faz o que nos Estados Unidos eles chamam de política do medo. Se você colocar na escola comum, esse aluno vai ser excluído, então você tem que ter ali um guarda-costas 24 horas por dia para esse aluno, e também a política da esperança. Gente, essa é uma discussão, o pessoal do PEI fala tanto dos Estados Unidos, no próprio Estados Unidos tem uma crítica muito forte em alguns estudos recentes sobre o PEI, dizendo que a política, então, da política da esperança é aquela que diz, olha, nós temos a solução é a cura, é o conserto para esse ser que está desconcertado. E aí, se a função pedagógica não é consertar, tem que ser a questão clínica. Esse é o jogo, é uma jogada de mercado muito poderosa, perigosa. Se a gente cair nessa por falta de conhecimento e falta de argumento, as escolas vão, aos poucos, se transformar em escola clínica. Vão mesmo. E os Estados Unidos não tem serviço do OEE. Então, importante dizer isso. Você para as suas últimas considerações, para a gente ir encerrando. Então, Natália, a pergunta, né? PEI foi óbvio, né? Se a legislação ela já existe, se a legislação contempla o serviço do EE, né, nessa perspectiva inclusiva, o que precisamos fazer é cumprir e cobrar de forma coletiva. Não é a gente se individualizar e fazer cobranças, né, para mim. Eu quero para mim e o resto fica para lá. Né? Então, é cobrar de forma coletiva, é colaborar com os nossos saberes, com a escola, né? E não apenas cair nessa lábia de quem faz esse lobby e vai ganhar muito dinheiro, né? E quer ganhar muito dinheiro com isso, né? Não se deixar encantar, então, pelo canto da sereia, né? É, de fato, entender o que eu faço, né? Em que escola que eu acredito, né? Acreditar que todo sujeito aprende. Né? A aprendizagem está para todo mundo, né? Porque são aprendizagens, inclusive. Né? Isso aí. E importante dizer assim, um dado científico, né? Que não há pesquisas que verifiquem a relação do PEI e do trabalho colaborativo e as suas implicações decorrentes do processo inclusivo. Então, quem diz assim, põe PEI que vai resultar em mais inclusão, está se baseando em nenhuma evidência, porque não tem pesquisas que atestem isso, né? É importante a gente fazer essa discussão de forma muito honesta, né? Para que a gente sustente. Então, pessoal, a gente vai encerrando, fazendo uma convocatória aqui a todo mundo que está acompanhando, que está aqui até agora, agradecer a Rosane, que está esse tempão aí interpretando para a gente. Muito obrigada, Rosane. A convocatória é: vamos juntar forças para fortalecer a política nacional, para ser implementado o que está lá, sobretudo o serviço do AE. Cobrem para que eles estejam em todas as escolas brasileiras, escolas privadas, escolas públicas, e estejam com condições de funcionamento, com investimento robusto. É essa convocatória que a gente quer deixar para essa live, para a gente caminhar cada dia mais para uma escola para todos, até chegar o dia que dizer educação inclusiva vai ser uma redundância, né? Que a gente mire chegar lá nesse dia. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. A live vai ficar gravada aqui no @ do Instituto CAUE. Agradecer ao Edu por ter topado, a Virgínia por ter topado, a Rosane mais uma vez, e a todos vocês que toparam vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau, obrigado.
Até mais.